Olá, eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, e esse é o canal Preocupações de Mãe, um espaço de informação, entrevista, dicas e história de mães que falam pra gente sobre as alegrias e desafios de educar filhos. E o tema de hoje é muito legal. O tema de hoje é cuidado com o adolescente. Na verdade, o tema é a adolescência. Você vai gostar desse tema, tenho certeza. Então, rapidinho, já vai lá. Ativa o sininho, curte e se inscreve no meu canal. A gente sempre tem coisa bacana para trazer, conteúdo legal e gente especializada em cada assunto. Antes da gente começar a falar sobre esse tema, eu quero ver se a gente fala a mesma língua quando a gente pensa no adolescente. Quem nunca? Que mãe nunca usou os seguintes argumentos? Nossa, você tá de moletom? Tá um calor? Por que você não põe uma camiseta? Resposta: não. Ou, viu? Fala mais baixinho. Eu não tô conseguindo. Falo do jeito que eu quero. Enfim. Essas atitudes, elas são muito particulares. E eu gosto de pensar no adolescente de um jeito muito interessante. Eu acho que o adolescente tem fases. Eu já vou falar sobre elas. Mas antes da gente entrar direto no assunto, eu queria apresentar para vocês a psicóloga Daniela Montrezan. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Daniela Montrezor, trabalho já há bastante tempo em RH, fiquei 30 anos na área de Você recursos vê, pera só um humanos. pouquinho, eu errei o seu nome, né? É Montrezor. Montrezor. Desculpa. Imagina. É emoção, né? Mas vamos embora. Pode se apresentar, continuar fazendo a sua apresentação, porque é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada, Esther. Então, eu sou Daniela Montrezor, já trabalhei há 30 anos em recursos humanos, sou psicóloga formada há 28 anos e há 6 anos eu migrei para a área clínica e eu atendo jovens, adolescentes a partir aí dos 16 anos e adultos. Então, a minha especialização é TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e também eu sou hipnoterapeuta formada pelo ACT Institute. Pois é, isso que você me passou eu não sabia, tá? Eu quero saber o que é essa especialidade, como ela funciona, mas aos pouquinhos a gente vai trazê-la para o nosso bate-papo, tá bom? E é uma ferramenta bastante interessante com adolescentes também. Ai, que delícia. Vamos falar sobre isso. Uhum. Você me deixou curiosa quando você me passou essa especialidade, mas você me falou isso hoje, né? Eu falei, ai, como é que eu posso trazer isso para a nossa conversa? Eu vou arrumar um jeito, tá bom? Tá. Okay. Bom, Dani, vamos ver se você concorda comigo, né? Os adolescentes, eles têm fases, né? Então eu digo assim, existe o adolescente que é o dramático. Existe. Então, o dramático, ai, quero morrer. Tudo quer sumir, quer fugir, quer morrer, é o dramático. Existe aquele adolescente que é o injustiçado. Isso é só comigo. Uhum. Sempre eu. Uhum. Aí a gente tem aquele adolescente que ele é decidido. Eu vou e pronto. Tem o autônomo. O autônomo é aquele que diz assim, eu não preciso de você. Nossa, enfrentei muito isso. Tem aquele que é super resolvido. Sai do meu quarto, preciso de espaço. Uhum. E vamos falar uma coisa, às vezes todos esses adolescentes estão num só. E aí, quando chega no final do dia, esse, né, furacão de coisas que acontece, parece que se dissolve num único momento. A hora que esse adolescente senta do seu lado, ele não fala nada. Mas você percebe que ele está buscando um aconchego ali, um carinho. Enfim, olha o que é esse turbilhão. É um turbilhão, né? É. E assim, eu já fui, né? Todos nós fomos adolescentes. Quem não foi está nessa fase ou estará nessa fase. E eu enfrentei muito isso com a minha filha. Opa. É muito curioso porque aquela criancinha que você cuidou, que dava carinho e tudo mais, chega num determinado momento,
Parece que você desconhece aquele ser. Você fala, cadê a minha criança? Onde ela foi parar? Esse novo ser eu ainda não conheço. E tem todas essas fases. A questão da roupa. A minha filha, você falou de moletom, a minha filha só usava calça leg, bermuda leg, tênis, aqueles All-Star. Nenhuma outra roupa ela queria colocar. Ah, vamos sair para tal lugar. É essa roupa que eu vou. Eu falava, meu Deus, né? Tem tanta roupa, criança, no guarda-roupa. É essa. E começam algumas coisas assim de... eu falava assim, que boca dura é essa? Porque você fala alguma coisa, você argumenta, eles rebatem numa velocidade espantosa. Então, tem muito essa questão, né? Não preciso da sua ajuda, não quero. Ou, algo bastante preocupante, é que eles começam a olhar para os pais como se os pais não soubessem de mais nada. Só os amigos que sabem. Porque a fulana me falou. A fulana sabe que Uma o que frase é que eu isso. adorava era assim: a mãe dela deixa. Ah, Eu falei, pois é, mas eu não sou a mãe dela, eu sou sua mãe. A resposta automática. Preferia que fosse a mãe dela. Ai, que vontade de socar, né? Mas essa fala é tem. muito. Mas você sabe que eu nunca cedi esse tipo de comentário, né? Acontecia também, porque a fulana vai, porque não sei quem vai fazer não sei o quê. Eu falava, você não é a fulana. Né? E cada mãe tem uma postura, Claro. a dela deixa, eu tenho uma postura assim, assim, assim. Eu sempre conversei muito com a minha filha. Você Muito. sabe que você está falando isso e eu fico pensando assim: ser mãe é um exercício de humildade constante, né? E de resiliência. Por quê? Mãe de adolescente. Porque, olha só, a gente vai olhando para as situações e a gente vai pensando assim: nossa, eu tenho que aprender todos os dias com esse indivíduo. Porque é um indivíduo. Na verdade, ele tenta ser, né? Ele está tentando se estruturar como um indivíduo, ele está tentando se estruturar como pessoa. Então, a minha, o meu pensamento, e também na época, quando eu tinha filhos adolescentes, eu pensava exatamente isso, falava como eu preciso me reinventar quase que todos os dias como mãe de adolescente. E pior, quando eu achava que estava pronta, eu falava assim, agora eu estou resolvida, agora estou conseguindo entrar, né, num acordo. Eu já percebi uma mudança Desafio de novo. posto, e acontecia outra vez. Eu tinha que me readaptar àquele novo indivíduo que buscava, né? Tá se tentando se encontrar. Eles estão numa busca de identidade, né? Então tá deixando esse período da infância e eles começam a verificar que tem muitas outras características de outros colegas. Ah, isso aqui é legal, isso aqui eu poderia assimilar para mim, isso aqui, como é que seria experimentar esse novo jeito? E eles vão também, acho que, testando muito os pais. No meu caso, eu fui mãe solo. Então, era uma batalha constante e eu tinha essa carga que eu falava, eu tenho que dar conta. Né? E aí você vai percebendo que eles querem mesmo encontrar uma identidade, verificar que tem características suas que eles não querem para eles, porque eles consideram que não é a mais legal, características de outras mães ou de outros colegas. Então, eles estão, acho que, montando um quebra-cabeça, né? Querem autonomia. É uma fase onde eles consideram que eles sabem fazer as coisas, que eles podem fazer as coisas. E é um exercício de humildade, mas é um exercício também eu diria que de posicionamento dos pais. Também. Eu digo no Você tem que sentido ter de humildade, firmeza. é o sentido da humildade de você pensar assim, eu realmente não sei. Ah, sem dúvida, eu pensei isso 1 milhão de vezes. Eu não Falava, sei. e agora? O que eu faço? O que eu faço? Eu não O que eu sei sei? qual atitude tomar nesse exato... E olha, hein, eu cuidei, trabalhei com adolescentes a minha vida inteira. Até hoje. No consultório eu tenho muitos adolescentes. Aliás, só para a gente entender aqui, a primeira pergunta, e quando as mães entram no consultório,
com um adolescente que está demonstrando dificuldade dentro da escola, seja no aprendizado, seja no comportamento, a primeira coisa que elas me perguntam é: por que é que ele é assim? Ou por que é que ela é assim? Uhum. Porque ela é adolescente. Porque ele é adolescente. E as mães? Isso não justifica. Sabe, mãe? Justifica, né? Tem uma explosão de hormônios, é uma briga interna, tem questões físicas, né? O corpo está em desenvolvimento e é um desenvolvimento que não é muito coerente, cresce os braços primeiro, as pernas, os pés. Lidar com tudo isso é muito angustiante. O que eu faço com a minha sexualidade, que está ali, né, aflorando? Então, tem muitas questões. E é uma fase bastante crítica que a gente mesmo tem esse tipo de cobrança e fala: você já é você é muito grande para ter tais comportamentos, ou você ainda não tem maturidade o suficiente para tais saídas, né, ou tais situações. Então, assim, ele fala: eu tô onde? Grande para, pequeno para, né? Uhum, exatamente. E eu comecei a perceber isso. Eu sentia isso, na verdade, na minha adolescência. Falava: para tal coisa eu sou muito grande. Tá ok, você já tem idade suficiente para saber tal coisa. Mas eu não sei. Gostaria, mas e não é que não sabe mesmo. Né? É que não sabe mesmo, sabe, mães? Às vezes a gente esquece que a gente foi adolescente. Essa é a grande verdade. A gente esquece que isso que eles dizem para nós foram coisas que nós dissemos para as nossas mães. É verdade. E eu não deveria... Eu sei que é difícil a gente fazer essa relação, mas às vezes eu penso assim, eu não deveria me espantar tanto com o que eu escuto. Porque parece eu já que a gente disse, esquece, né? Eu procurei, você falou essa questão da humildade, eu procurei ler muito, procurar profissionais, porque eu precisava também. E é muito curioso, porque tem gente que fala assim: mas você é psicóloga, como é que você não sabia lidar? A gente não sabe. A gente tem algumas ferramentas, a gente tem algumas ideias, né? Tem conhecimento teórico, mas na prática, com os nossos filhos, não é a mesma coisa de que na clínica ou no consultório. Não é outro envolvimento. Com quem você não tem um vínculo afetivo. Porque a criança... Você não conhece a história de vida, você pode conhecer parte dela, mas você não conhece no todo. E dá uma raiva quando o adolescente vira para você e fala: não pedi para nascer. Você que se vire. Você fala: meu Deus do céu, o que eu respondo? Aí tem horas que você percebe que não adianta responder esse tipo de coisa, que vale a pena se calar e falar: reflita. Né? Porque do fundo, sabe? Pode chamar de Dani, né? Claro. Do fundo, Dani, eu penso assim, olha... os pais ou os cuidadores, eles passam muito tempo com essa criança. Sim. E eles idealizam muitas coisas e, ao mesmo tempo, o período que ele passa com a criança, ele acha que já sabe tudo dela. Eu conheço você, e escutava muito algumas mães falarem assim: conheço você, olha lá, de cabo a rabo, e não conhece. A partir do momento que você acha que conhece tudo, tem um outro indivíduo que está surgindo aí nesse processo de transição, que é um indivíduo novo, que ele mesmo não se conhece. É verdade. Então, a pretensão, às vezes, dos pais de falarem assim: eu conheço você de cabo a rabo. Não conhece. Não. Você pode ter idealizado um filho, você pode ter idealizado muitas coisas, mas conhecer, eu acho muito difícil. Sabe quando a gente começa a perceber isso nitidamente? E eu já me deparei com situações assim, quando acontece alguma coisa no âmbito escolar e os pais falam: mas meu filho fez isso? Não é esse o meu filho? Meu filho não faria isso. Ah, faria. Faz, né? Porque ele está numa fase de experimentar coisas novas, de desafiar as coisas,
A minha filha, numa determinada situação, estava conversando com a colega na sala de aula. E a professora não foi tão clara, né? E falou assim: É. olha, se vocês querem continuar conversando, sai da sala. As duas saíram. Isso é Falei, meu típico de adolescente Deus, primário, como né? Isso é saíram da muito. sala? E aí eu fui chamada na escola. Eu falei, você saiu da sala. Mas para ela era tão óbvio, ela não entendeu aquilo como uma ironia. Ela entendeu assim: a professora falou que era pra gente sair. Nós saímos e continuamos conversando, como se tudo bem. Ai, meu Deus. Viu? E aí os conflitos aparecem, porque olha só, você vai esperando com uma expectativa de que muitas vezes ela está agindo já de má fé, ela saiu de má fé e ela não Não estava. era. E aí já Não começa o foi. primeiro conflito, você já começa a discutir e a fala é: ai, mãe, você não me entende, ninguém me entende. Aí é o adolescente o quê? Ressentido. É. Uhum. É o adolescente É. ressentido. E É. eu fico. Olha só. Mas a minha pergunta, já que a gente está falando de mãe, já estamos atropelando uma série de coisas aqui, vamos seguir, né, nesse caminho. A minha dúvida é sempre assim, ó. As mães se incomodam mais porque elas querem manter o controle. Então, quando os filhos fazem alguma coisa, então elas se incomodam mais porque elas querem manter o controle e elas perderem esse controle, ou porque aquilo de fato incomoda? Eu acho que tem um misto, Esther, de questões aí. Existe a necessidade de controle por parte de algumas, né? De querer que o filho, que ela consiga dar conta daquilo e nada pode fugir daquele padrão que ela idealizou. Isso é algo importante, né? Quando eu atendo adolescentes no consultório, eu vejo muitas situações desse tipo, porque a minha mãe quer que eu faça assim, assim, assim o tempo inteiro, como se aquele adolescente fosse um robozinho programado. E ela desconsidera que ele tem vontades, tem interesses, tem outras coisas que divergem das vontades dos pais. E tem, além do desejo de controle, tem a questão da idealização. Eu quero que meu jovem seja o melhor, o mais destacado, o mais inteligente, o melhor. Existe uma questão que eu já percebi de alguns pais, não são todos, tá? De mães e tal. É o desejo de se realizar através dos filhos. Era exatamente isso que eu queria. Esse era o ponto que eu queria chegar. Isso acontece muito. Então, assim, meu filho precisa ir por tal caminho, meu filho precisa fazer tal curso, precisa fazer tal coisa, porque eu fiz assim, ou porque eu não consegui fazer assim e ele tem que fazer. Né? Isso aí, porque eu tinha um sonho. Eu já vi coisas assim bem estranhas de mães, e eu atendi uma adolescente que a mãe tinha essa vertente de uma carreira de modelo. E a filha, muito linda, muito esguia e tal, começou nessa linha, mas não era o que ela queria. E esse era um desejo da mãe, não era da filha. E a filha começou a se sentir bastante oprimida. E ela sentia a necessidade de agradar a mãe. Então, olha como isso vai numa velocidade e as coisas vão se embrenhando, porque aí a mãe pode usar de algumas manipulações, né? Olha, se você não fizer isso, eu vou ficar triste. Ou só reconhecer quando esse filho faz aquilo que ela está solicitando ou direcionando, só aí que ele tem o reconhecimento. É um emaranhado de emoção, de dores. E é interessante você falar sobre isso, porque eu também
eu trabalho com adolescentes, principalmente adolescentes que vão prestar vestibular. Uhum. Interessante, né? E parte desses adolescentes prestam vestibular e escolhem a carreira pela interferência dos pais. Sim. Uhum. Eu tenho um adolescente que eu trabalho que ele prestou direito, prestou 2 anos de direito, ele não entrou em direito e ele falava assim, não gosto de direito. Gosto, não é isso que eu quero fazer. Uhum. Eu quero fazer filosofia. Assim, agora, você já imaginou eu chegar para o meu pai, que tem um consultório, um escritório de direito super grande, renomado, e ele vive falando para mim assim, isso aqui vai ser seu. Isso aqui vai ser seu. É. Entende? E eu tenho dificuldade de falar para ele, eu não quero. Eu quero fazer filosofia. Uhum. Eu quero ser professor de filosofia. E ele falou, você acha que meu pai vai aceitar isso um dia na vida? Olha, essa necessidade que... Olha, isso é muito sério, sabe, mãe? Isso é muito sério. Porque olha a necessidade de honrar a vontade de pai e de mãe. E, para isso, deixa de ter... Né, ou de ser o indivíduo que ele quer ser. Que ele quer ser, exatamente. Poxa, assim, qual é o grande problema de ser professor de filosofia? Uhum. Quantas pessoas fizeram filosofia e são extremamente bem-sucedidas porque fizeram aquilo que gostavam? Eu lembro quando eu fui prestar vestibular e todo mundo queria na minha casa que eu fosse dentista. Era a profissão da moda. E... Não, tem que ser dentista. Eu não posso, eu nunca consegui tirar um dente do meu filho, nem da minha filha. O dente amolecia e eles iam chacoalhando o dente, eu tinha vontade de desmaiar. Veja, eu jamais. Eu era esse tipo de gente. E aí os pais tinham certeza. Podia fazer odontologia. Vá fazer odontologia. Eu falei, sabe, gente, eu queria só falar uma coisa. Eu quero fazer história. Nossa, o meu pai quase teve um ataque. O meu, quando eu falei que ia fazer psicologia, ele falou também que eu ia morrer de fome. Nossa, mas fez uma chantagem emocional absurda. Isso é interessante, né? E pra gente romper com isso, veja, a gente tem que ter muita coragem para você se firmar. E o fato, às vezes, do adolescente bater o pé e se firmar... Ele é visto como rebelde. É o rebelde. Porque na verdade, ele tá buscando a sua identidade, né? Uhum, exatamente. O meu pai falava para mim, quando eu falei que ia fazer psicologia, ele ficou assim em choque. Psicologia não dá dinheiro, você vai passar fome. Na época eu fazia academia e tal. Ele falou assim, faz educação física. E olha a chantagem. Ele falou assim, eu te ajudo a montar uma academia. Eu não estaria mal, porque hoje em dia, né, tem uma demanda muito você grande. Estaria rica, sarada. Tem uma demanda muito grande. Mas olha como é persuasivo. Se você fizer o que eu estou sugerindo, eu te ajudo. Eu te ajudo a montar uma academia. Se você não fizer o que eu estou sugerindo, você vai fazer sozinha. E eu era tinhosa. Ele falava assim, de idealismo ninguém vive. Você é muito idealista. Ele brigava comigo e eu era durona, né? De idealismo ninguém vive. Eu falei, mas eu vou te provar. E fui, e fiz, e passei, e não era pública. Ele me ajudou no primeiro ano, depois no segundo ano não teve mais condição de me ajudar. Eu fui trabalhar. E eu queria... Ele é falecido. Ele faleceu um ano antes de eu me formar. E eu queria que ele estivesse aqui. E hoje eu converso muito com ele e falo, pai, deu tudo certo. Conquistei minha casa, né, meus bens, e conquistei algo muito maior, que é a satisfação e o amor pela minha profissão. Hoje eu trabalho com o que eu gosto, eu amo o que eu faço. E eu acho que isso está muito ligado ao que hoje os jovens estão buscando, alguns estão buscando, né? É a questão de trabalhar com o que gosta, de se encontrar, de ter um propósito.
Existem alguns que não estão muito preocupados com isso. Acho que a gente depois pode até falar dessa situação. Eu estou lembrando aqui da geração Z, como as pessoas falam, né? Essa geração que vem já dentro de todo o processo tecnológico, que tem outras preocupações, muito mais abertos, muito mais flexíveis, aceitam mais as mudanças, não estão muito preocupados com questões de gênero, não estão muito... Então, hoje a gente percebe uma mudança nesse padrão, né? A gente consegue ver uma geração que aceita melhor as diferenças, mas tem mais dificuldades também em se adaptar a algumas coisas. A gente pode falar disso. Eu só queria retomar um pouquinho assim, a questão de como e as mães precisam estar atentas para isso, como é gostoso a gente poder trabalhar com o que gosta. Opa! É uma satisfação muito grande. Mas às vezes a remuneração não é tão alta quanto uma profissão X ou Y. Mas adianta a pessoinha fazer, né, uma faculdade, trabalhar com aquilo e ficar se arrastando para o trabalho, fazer aquilo sem aquela alegria genuína, né, sem se entregar para aquilo que está fazendo. Então, é importante que os pais reflitam sobre isso, porque existia uma época que, assim, as profissões de destaque e de prestígio era advogado, médico, dentista, que na época eram vistas como as atividades que dariam um retorno financeiro. Exatamente, que era essa a busca. Né? Era essa a busca. Hoje em dia, eu acho que caminhamos muito mais no sentido da realização. E quando você faz aquilo que você gosta, faz com amor, o retorno financeiro, ele vem. Às vezes demora um pouquinho mais, mas ele vem. E eu prezo muito essa questão. O que é melhor para o seu filho? Ter ou ser? Eu acho que a mãe, o pai, a gente não pode falar só. Eu sei que o tema é preocupações de mãe, mas eu acho que os pais não podem se excluir desse processo. Não, na verdade, assim, é preocupação de mãe porque a gente fala para a mãe, mas a gente sabe muito bem o quanto todo o processo de educação parte dessa relação. Sim, mãe e pai. Tanto que, e isso, mães, eu quero que vocês tenham muita clareza, o adolescente também é um reflexo do ambiente da sua casa. Sim, então, se você estabelece uma relação conflituosa no seu ambiente familiar, a reação do indivíduo também, do adolescente, também é conflituosa. Porque, veja, se ele já está numa crise de identidade, buscando autoconhecer-se, quando ele está num ambiente desfavorável para isso, é impossível que ele não venha reagir conforme o ambiente. Você usou uma frase que eu adorei, quando a gente estava conversando antes, que você falou assim: mães inseguras geram filhos inseguros. Sim. E isso foi muito importante da gente pensar, porque a insegurança é um dos principais fatores para que esse indivíduo não se realize como indivíduo. Exatamente. Ela interfere na questão da autoestima, né? E hoje, o que eu percebo no consultório? Não só no consultório, na época... No nosso cotidiano. Exatamente. Viu? Mas na vida corporativa eu também via essas questões. Que as mães depositam muito os seus medos nos filhos. E hoje a gente identifica uma série de adolescentes muito receosos, muito inseguros. Quando você começa a buscar ali no histórico, e eu vou fazendo, né, não só na anamnese, mas no dia a dia lá da terapia, olha de onde vem, como é que era isso, como é que era a sua educação, eles acabam trazendo que esse medo não era genuíno deles, era dos pais ou de algum parente. Isso foi sendo depositado no dia a dia, na infância, foi sendo depositado naquela criança. Por isso, a infância tem tudo a ver com o processo
Nossa, é Tem tudo a fundamental. ver, é fundamental. É. Fala um pouquinho pra Aham. gente. Na primeira infância é que a criança começa a desenvolver essa questão da autoestima, né? Então, o quanto ela recebe de amor, de acolhimento, de interação, não é quantidade de tempo, mas é qualidade, o quanto que esses pais estão presentes e brincam e demonstram afeto, né? Eles não estão preocupados só em brigarem um com o outro, porque tem muitos lares, você comentou do ambiente caótico, tem pais que falam assim, nossa, mas nós estávamos ali com os filhos. Estavam em que condição? Com atenção plena para esses filhos ou com atenção plena nessas discussões, nessas brigas entre eles? Né? Porque uma coisa é você estar no mesmo ambiente, outra coisa é você estar presente com a sua atenção plena no desenvolvimento daquela criança, identificando os talentos, porque todos nós nascemos com talentos. Que era um outro caminho que eu queria trazer. Uhum. O quanto que esses talentos, desde a infância, são estimulados, né? Se a criança canta, olha que legal como você canta, vamos cantar juntos. Né? Se é uma criança mais comunicativa, o que a gente percebe em muitas situações? Que os pais querem calar essa criança. Você fala muito, você fala alto, fica quieto. Né? Não é para ficar falando. Então a criança ela é reprimida naquilo que poderia ser um talento dela. Se ela desenha bem, e tem pais que falam não, não desenha isso, desenha outra coisa ou faz outra coisa, tira daquilo que a criança gosta. Eu já vi pais que a criança pegava o lápis com a mão esquerda, passava para a direita. Não escreve com essa mão tá errado escrever. É natural, se a criança pegou, com aquela mão que ela vai escrever. Então, estimular toda essa brincadeira, e é nessa fase que a criança vai se sentindo segura, protegida. Se ela tem um ambiente bom de sono, isso interfere até na insônia depois, na vida adulta. Eu tenho pacientes que eles têm dificuldade em dormir porque não se sentem seguros. Então, se a criança ela tem uma tranquilidade para dormir, aí um detalhe, não na cama dos pais. Dormir, adquirir a independência, a autonomia de que ela é capaz, dentro das suas possibilidades, tarefinhas pequenas que ela pode fazer, ir ajudando aqui, guardar o brinquedo, ela vai se sentindo fortalecida e feliz. Eu consegui fazer. Por mais que reclame um pouquinho, depois a mãe pode estimular. Olha que legal, como ficou bacaninha aqui, o que você organizou, o que você guardou. Então, são coisas que parecem pequenas, mas elas são tão necessárias para a vida adulta. Porque e isso eu tenho visto bastante no consultório, a gente tende a ver os pais com o olhar da crítica. Uhum. Criticando. Muito. Então, critica. Muito. Não, mas você é assim mesmo. Não, ele não é assim, ele está assim. Você não colabora. Porque você. Esse você se torna uma coisa tão pesada e o outro lado. A criança ele tem coisa se sente boa, né? insuficiente. E incapaz. Incapaz. Não consigo agradar. Aí vira uma coisa doentia, porque ela está querendo agradar os pais, ela está querendo. Gente, a autoestima no pé mesmo. Não tem como isso não acontecer. E o reflexo disso é na vida adulta. Na vida adulta, ela pode desenvolver uma personalidade extremamente perfeccionista, porque ela vai querer agradar todo mundo. Ou ela pode se envolver em relacionamentos abusivos, porque ela não tem autoestima nenhuma. E cada pessoa com quem ela se envolver, mesmo amigos, pode fazer dela o que quiser. Então, isso é muito significante nessa primeira infância. Então, os pais, as mães precisam estimular os seus filhos nos seus talentos. E todos têm. Quando você fala assim, que os pais às vezes falam, né, que eu conheço você. Quais são os talentos? Se você perguntar quais são os talentos do seu filho, será que todos vão saber responder? Será que sabem mesmo? Gente, olha isso. Olha essa fala. Porque eu escuto muito, Dani. Eu conheço você.
E ao dizer eu conheço você, esquece que conhecer também é conhecer os talentos, também é conhecer o lado bom, Uhum. entre aspas, né, aqui deixando bem claro, o lado bom das coisas, as capacidades, né, as competências. Uhum. E a partir do momento que você esquece de que conhecer não é conhecer só aquilo que você não gosta, a relação com os pais muda. É. E por que eu estou falando isso? Que era uma outra coisa que eu tinha visto. Outro dia entrou uma mãe, eu atendi uma mãe que ela dizia assim: eu estou desconhecendo a minha filha em tudo. A gente tinha uma relação tão bacana. Uhum. Hoje, ela foge de mim. Eu quero conversar, ela não me ouve. Ela põe o fone de ouvido para não me ouvir. Eu quero chegar perto, ela já me empurra com as mãos. Ela não me ouve, ela não quer saber, ela não se interessa por nada, ela não quer comer com a gente, ela não quer ser nada, ela não quer absolutamente nada. Uhum. E um dia eu perdi a paciência e falei para ela assim: você sabe como acontece, enfim, tal coisa? E ela falou assim: é claro que eu sei. E ela foi me explicar, eu estava tão irritada com ela, porque ela estava me explicando de um jeito tão, tão sem vontade, que eu Uhum. falei assim: ah, você não sabe de nada, disse essa mãe. E é óbvio que a filha reagiu. Uhum. E essa forma é uma forma muito complicada. A criança ou o adolescente reagirá. E a relação acaba virando um cabo de guerra. É. É a mãe tentando manter o controle, ou o pai, né, no caso, tentando manter o controle, puxando por um lado, e o adolescente do outro lado tentando garantir-se como indivíduo, buscar o seu autoconhecimento, a sua autorrealização, independente da vontade dos pais. E aí vira um cabo de guerra mesmo. O Vira. conflito vai se transformando cada vez numa coisa pior. Uhum. E você precisa se preparar para que esse jovem ele desenvolva a sua identidade. Mas Ele. essa identidade não vai ser o espelho da sua, E eu acho que esse é o grande problema, né? É não conseguir né? entender, porque outro dia uma mãe falou para mim: você só fala, 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 mas você não me dá uma solução. A solução, só para deixar aqui claro, né? A solução é a conversa, é o diálogo. Às vezes, os pais dizem assim: não, você não vai. Por que eu não vou? Não, porque não acho que está na hora de você ir. E nem ouve o argumento do filho. Talvez ele tenha argumento. E a partir do momento que você ouve esse argumento e você dá esse voto de confiança pelo argumento, você abriu o diálogo, a partir do momento que você dá esse voto de confiança, talvez esse conflito vá se diluindo. Porque também, Dani, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que quando há essa transição da infância para a adolescência, os pais eles veem a criança se diluindo. A criança Ela não tá mais não é ali. mais a criança. Uhum. Então, qual é o controle e o domínio que você tem por essa criança? Por esse adolescente, na verdade? Você não vai mais ter. Não. Então, é melhor que você ensine, né? Melhor que você converse. Porque é algo muito curioso, porque a gente começa a falar assim, ele tem vontade própria. Ele tem mesmo, tem vontade própria. É um novo indivíduo. Né? Não que os pais não tenham que ter também a questão do limite, do cuidado. Olha, tem situações que quando sei que não tem pessoas ali que são de boa índole, não vou deixar ir. Ok, mas explica para eles. Por mais que você não goste, né, essa festa é assim, 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 eu prefiro que você não vá. E explicar isso. Né? Então, e também dar chances para que esse jovem demonstre o que ele já tem de comportamentos de confiança.
primeiro que você tem que confiar nos valores que você está compartilhando, né? E transportando, compartilhando com aquele jovem. Então, você vai desde cedo trabalhando esses valores. Depois, na adolescência, você vai experimentando e soltando aos poucos. Isso a gente percebe em alguns pais que tem situações assim que são muito permissivos e deixam a criança dominar o território como se ela mandasse na casa. O filho que escolhe, o filho que escolhe a hora de comer, a hora de dormir, quanto tempo que ele vai ficar no celular, que hora que ele vai fazer tarefa de casa, se é que ele vai fazer tarefa de casa. Então, tem uma série de coisas aí que às vezes a mãe se dá conta de que ela foi um tanto omissa, chega uma hora que ela quer aprender demais. Ela fala, não, agora eu vou aprender muito. E aí, o adolescente não vai entender, né? Não, é muito... É um contrassenso, né? É incoerente. Porque quando eu era criança, eu que mandava na casa. Eu era o reizinho da casa. Agora eu não posso. Né? Porque aí tem os perigos da adolescente. Enquanto estava dentro de casa, não tinha os perigos. Porque estava dentro de casa. O que é um erro, porque hoje em dia, com a internet, existem muitos perigos. O perigo está dentro de casa. Tá no quarto, tá na sala, tá no banheiro, tá na cozinha. Tá ali, ó. Tá numa telinha menor do que eu tô aqui, gente. Pois é. Então, essa questão de estar no controle é algo que a gente precisa começar a avaliar o quanto que isso é algo dos pais. Qual é o meu desejo de estar no controle? Eu quero controlar, eu quero que esse serzinho se desenvolva a ponto de que ele consiga ter uma autonomia e ele mesmo possa se controlar em relação às coisas, às ofertas da vida adulta, as ofertas da vida adulta. Olha que linda essa frase. Porque, gente, a sociedade captura mesmo. As ofertas estão ali, a sociedade consegue capturar o indivíduo, seja pelo consumo, seja pelo aspecto físico, seja pelas ideias, a sociedade é capaz de capturar. Então, quando você fala de internet, quando você fala dos perigos né, que a gente vê nas redes sociais, é exatamente isso. É a capacidade que essas redes têm de capturar o adolescente. Tem. E capturar em vários sentidos. Conceitos de beleza, conceitos de indivíduo, conceitos. Aquilo é trazido como uma normalidade e pela reprodução constante dessa normalidade, o indivíduo passa a aceitar, o adolescente começa a aceitar aquilo como algo regra. Legal. Ou como algo muito legal. Como legal. Você sabe que você está falando disso, eu lembrei da menina que cometeu suicídio por ter por ter vazado uma informação dela de um caso que ela teve com... Ela nem teve. Então, ela e nem aquilo teve. nem foi um fake era news, não uma era fake verdade. news, Era aquilo fake não news. existe. E olha o perigo disso, né? O medo dessa exposição levou uma pessoa que já estava fragilizada ao suicídio. Olha como é essa captura social. Que o adolescente se leva nessa captura, né? Ela já devia ter outras questões, né? Já Claro. devia estar enfrentando uma série de questões com depressão. E isso provavelmente foi o estopim. O gatilho. Mas essa questão da oferta da vida adulta, né? Ou enquanto adolescentes, é algo bastante importante para a gente se atentar. Por quê? Os adolescentes, eles costumam ter alguns comportamentos assim, de grupo. É onde eles começam a exercitar, acho que muito mais, essa questão do grupo. E aí, tem algo muito cruel nesses grupos, que é assim, faça isso para você pertencer a esse grupo. Se você não tiver essa característica ou esse comportamento, você é tido como careta. Você é o chato, né? Então, você não vai pertencer. E o adolescente tem uma necessidade muito grande de pertencimento.
Então, pais, muita atenção. E ele precisa desenvolver isso dentro de casa, com a família. Quando ele se sente bem nessa questão do pertencimento, de ser acolhido, de ser aceito, inclusive nas diferenças que ele tem, ele não precisa se sentir pertencente a um outro grupo. E essa questão, ela vai muito permear o caminho das drogas. Né? Então, e isso é muito sedutor. Né? Porque isso aqui vai deixar você legal, porque isso aqui vai deixar você descolado. O tímido, isso aqui vai te soltar, vai te deixar desinibido. E ninguém traz, né, nessa sedução, nessa oferta aí, qual vai ser o estrago que isso vai fazer na vida desse jovem. Você vê, então, daí eu volto a Uma conversa. coisa vai puxando a outra, né? Você vai falando aqui, eu vou pensando no que a gente já conversou no início, dessa mãe que deixou de reconhecer a filha. Eu tenho muito claro para mim que o adolescente precisa se autoafirmar, claro. Mas nesse seu processo de autoafirmação, ele carrega com ele aquilo que os pais já deixaram como valores que são importantes para aqueles pais. Exatamente. Então, eu entendo, é legítimo essa mãe se preocupar, é legítimo essa mãe querer controlar, é legítimo. Mas é legítimo também esse indivíduo querer fugir desse controle. Sim. Porque nessa autoafirmação, nessa autoelaboração que ele passa a querer ter dele mesmo, os conceitos, os valores, os princípios que a família traz, cada um com a sua, estão nele. Se você tem essa estrutura anterior, se esse indivíduo, se esse adolescente se sente pertencente à família, ele não precisa buscar outro grupo. Com ele. Ele carrega com ele aquilo que foi oferecido já. Por isso que o ambiente caótico interfere profundamente no indivíduo. Sim. O ambiente caótico, o ambiente desestruturado, ele vai fazer com que o indivíduo, que o adolescente, também tenha uma relação desestruturada com ele mesmo, né? Com ele mesmo, com os outros, né? Aí a gente entra nas questões das relações interpessoais, que hoje em dia a gente percebe relações muito superficiais. Eles precisam aprender que as relações precisam ser mais profundas. E da onde que eles trazem isso? De casa. Exato. Com os pais que sentam à mesa, né, que tem horas de refeições juntos, que tem lazer juntos, esse valor para a família. Olha, vamos fazer isso juntos, não é cada um por si, Deus por todos. Quando eles vão trazendo esses valores, as relações interpessoais, elas vão também permeando um caminho de muito mais integração, de preocupação com o outro, de fazer em conjunto, de equilibrar, fazer por si e pelo grupo, e não só aquela característica egoísta, individualista, que hoje em dia percebe-se muito em alguns jovens. Não, porque tudo é seu. É o reizinho, né? Aquele que manda na casa. Tudo é seu, tudo é para ele, na hora que ele quer. E aí a vida não vai ser na hora que ele quer. Ele precisa desenvolver essa capacidade de esperar. A criança precisa se frustrar. Porque se ela não souber lidar com a frustração e não souber lidar com os problemas, ela vai fugir desses problemas. Ela vai querer fugir. Qual é o caminho mais fácil da fuga dos problemas? A droga. Então, assim, é muito importante que ele aprenda, que os pais ensinem a enfrentar. Não fazer por eles. Não fazer por eles. Ensiná-los a aprender a exatamente. Enfrentar o que Vamos vem. lá, olha, o que aconteceu nessa situação? Né? O que você fez para isso? Qual foi a sua participação nessa situação? Qual foi a sua responsabilidade? Olha, se você agiu dessa forma, isso tem uma consequência. Sem dúvida. É você que vai ter que arcar com essa consequência. Mas isso eles começam a aprender lá na infância, quando tem irmãos, por exemplo, um bate no outro lá,
que é importante fazer? Põe o irmão para cuidar do outro. Você bateu nele, agora você vai fazer curativo, você vai fazer massagem, você vai cuidar dele, você vai dar comidinha na boca dele, para você nunca mais bater no seu irmão. Viu? Vou falar uma coisa aqui. Não é? Perdão, Pedro e Gabriela, meus filhos, mas eu vou contar. Acho que vocês vão. Porque você sabe que eu tive gêmeos, não é? Então era complicado. Mas eu lembro que quando eles brigavam. Eles brigavam, catavam os dois e falavam assim: agora vocês vão ficar se abraçando e vão falar que vocês se amam. Fala pra ela: te amo. Beija o rosto dela, abraça, beija. Olha, veja que cena horrorosa. E eles lembram disso até hoje. Eles falam: mãe, não tinha cena pior, só que eles faziam. Eu falava assim: era uma cena horrorosa. Por que é que vocês faziam? Porque no fundo, havia essa relação de amor, de respeito, né? Essa parceria entre eles. Então, o brigar se diluía no fato de ter que conviver com a responsabilidade da briga. Sim, mas e o que você fazia, olhando aqui, chega a ser engraçado, mas era não era terrível. errado, não era errado. Porque existe competição entre irmãos. Claro. Isso é fato, existe competição na vida adulta, né, na adolescência, existe competição. Mas você não pode normalizar essa briga. Então, quando você falava para eles: olha, vocês brigaram, por que brigaram? Agora vocês vão cuidar um do outro, vocês vão se abraçar, vocês vão pedir desculpa. O que você está ensinando de valores para eles? Que isso não se faz, que não pode brigar. Se você brigar, você vai ter que conviver com ele do mesmo jeito. Exatamente. Que não adianta, então é melhor resolver esse conflito. Era muito engraçado. E aí você não alimenta esse tipo de conflito. O que acontece, né, agora em algumas situações é as crianças brigarem e os pais não tomarem partido nenhum. Não é que precisa tomar partido, mas é ensinar eles. Uma atitude, uma forma, uma comunicação, que acho que é o que falta. Uma comunicação que mostre a importância da relação saudável. Exatamente, e desse vínculo. Exatamente. É o vínculo. Vocês não podem fazer isso. Vocês são irmãos, vocês precisam olhar, ter a questão da empatia. Você está ensinando isso para essas crianças. Quando você não toma atitude nenhuma e deixa cada um num canto, eles podem ir desenvolvendo essa reação de raiva, de não gostar mais de um do outro. Isso pode acontecer. É a facilidade do rompimento, né? Sim, porque fica fácil romper. Quando você não tem mais exatamente. Responsabilidade pela sua ação, fica fácil romper. Hoje a gente vê muito isso nessa questão de que a gente tem ouvido falar muito da responsabilidade afetiva, né? Então, quanto que as pessoas hoje têm responsabilidade afetiva com os outros? E nesse caso das crianças, você ensina que eles têm responsabilidade afetiva. Você desagradou seu irmão, você brigou, por que isso aconteceu? Tentar entender e explicar para eles: olha, isso provoca isso no fulaninho, isso provoca isso em você também, porque Claro. você não vai sair Você não sai ileso. Ninguém Não. sai ileso de uma discussão. Uhum. Impossível. Né? Impossível. E ensinar para eles que isso não pode ser normalizado. Você não pode ofender o outro e sair achando que tá tudo bem. Senão a gente cria filhos narcisistas, né? Total. Egoístas e não querem saber dos outros. Sobre isso, esse assunto para mim é um assunto que tem me pegado demais, que é a adolescência estendida. Ai, Senhor, vamos falar sobre isso. O que é essa adolescência estendida? É um fenômeno que a gente está passando atualmente com filhos com mais de 30 anos que continuam morando com os pais. Às vezes, são filhos ou são adultos, né? Que têm casa, se sustentam, tem tudo para sair da casa dos pais. Mas a facilidade faz com que essa adolescência estendida, né, fique ali. Então, que coisa, né? Antes a gente tinha a síndrome do ninho vazio. A mãe que sofria profundamente porque os filhos iam embora. Hoje,
A gente tem a síndrome do ninho cheio. Aqueles pais que querem que o filho saia de casa e esses filhos, permanecem ali. Ou tem os pais que também não querem que o filho saia de casa, que Aí é um outro a gente detalhe. tem o outro lado aqui, que são dois, né? Os fatores. Por outro lado, nós temos os pais que se acomodam com essa presença dos filhos, porque a presença dos filhos, às vezes, facilita o cotidiano, o dia a dia e a vida desses pais. Eu não vou mais ficar sozinha, eu vou poder envelhecer com alguém, eu tenho quem vá ao mercado para mim, eu tenho segurança porque eu vou poder dormir na minha casa sem medo. E aí, essa relação simbiótica é uma relação, perdoem, doentia. Porque os valores e as relações estão invertidas. Vamos falar sobre esse fenômeno. Tem até um vídeo que eu vi na internet, que é muito curiosa, é um bebezinho que nasce e não corta o cordão umbilical. Então, ele vai crescendo e ele tá sempre com esse cordão umbilical. E aí mostra só a mãezinha dele lá no vídeo. E ela vai no supermercado e ele ainda é pequenininho e ela se encanta por alguém no supermercado e ele puxa o cordão. E ela desiste e volta a viver só para ele. E aí mostra ela crescendo e envelhecendo. E aí ele se interessa por alguém, ela puxa o cordão. E ele abandona a vida dele para viver em função dessa mãe. Até que chega lá num determinado momento da velhice, ela parte. E ele fica sozinho. E ele não viveu a vida dele, ele não fez outra coisa que não fosse viver em função dessa mãe. Né? Então tem essas duas questões. Às vezes, o jovem adulto, fica mesmo nessa situação de conforto. Eu vou economizar dinheiro, eu vou não sei o quê, porque eu tenho aqui o meu quarto e eu faço o que eu quiser, porque eu trago namorada, ou enfim, o parceiro ou parceira. E a minha mãe não se incomoda, meus pais não se incomodam. Eu tenho comida, eu tenho roupa lavada, né? Então, tenho um conforto que se ele estivesse sozinho, ele teria que se virar. Guardando dinheiro, né? Tudo isso, trabalhando muitas vezes, guardando dinheiro. Tem uma poupança, porque... Não, mas eu me sustento. Sustenta. No máximo, paga internet na casa. Tem uns que não nem isso. Nem isso. Tem uns que não tem essa preocupação de ajudar na despesa, de pagar água, luz, telefone e manutenção da casa. Né? Eu lembro de uma situação muito interessante. De uma família, exatamente assim, eram 4 filhos. Os 4. O mais novo tinha 40 anos. Ai, meu Deus. E você imagina, os 4 dentro de casa. Eu não consigo nem imaginar isso. E é curioso, porque assim, nos Estados Unidos existe essa cultura de que com 18 anos eles vão colocando os filhos para fora de casa, né? A natureza é tão sábia que na natureza isso acontece também. Se não me engano, é a águia que vai deixando o ninho desconfortável para que o filhotinho voe sozinho, né? Porque ela fala que não vai ficar, não. Né? Eu lembro que um pouco antes dos meus filhos prestarem vestibular, eu já tinha deixado bem claro que, olha, que delícia, vestibular, entrou na faculdade, pode pegar a malinha e ir morar sozinho. Eu lembro que você contou. Eu fui exorcizada na minha casa. Todo mundo ficou muito bravo. Mas olha, gente, eles saíram com 18 anos e eles nunca mais voltaram. Eles vêm me visitar? Vêm. Eu gosto, adoro. Mas eles têm a vida deles. E eu faço questão de que quando eles venham, eles sejam o quê? Visita. Eu ofereço tudo que eu posso, como uma pessoa que recebe uma visita muito amada. Mas deixando bem claro qual é o espaço de cada um ali. E eu não sou cruel não, viu, gente? Não sou. Na verdade, eu acho que os pais que adotam essa postura de manter os filhos dentro de casa,
né, ou compactuam com isso, também tem lá as suas carências. Com certeza. E isso precisa ser visto, mas eles também precisam cuidar disso, evoluir. Esses filhos precisam estar mais atentos, né? Por que que eu preciso ficar aqui e não cuidar da minha vida de forma independente? Tem uns que não querem se juntar, o que não quer. E os pais que também não se incomodam, eles vão viver juntos o resto da vida. Mas aí esse rapaz ou essa moça, será que vai conseguir se relacionar, ter um relacionamento saudável com alguém? Olha, eu nem sei se buscará, né? Né? Tem alguns que namoram, mas assim, não vai sair da casa dos pais nunca. Eu acho Então, isso, como é que fica isso, né? Eu essa, tenho minhas dúvidas essa em mudança relação a de padrão, isso. para mim, é uma mudança de padrão totalmente disfuncional. Porque Uhum. você não vive a sua vida, você não permite que o outro viva. E, além de tudo, você vai criando essa relação de dependência tão grande, não é saudável. Não, não é Não é, não saudável. Não é é, saudável. não é uma coisa legal Não da é gente. emocionalmente saudável Não é. isso, E né? isso vai afetar diretamente um outro aspecto. Porque a partir do momento que esse movimento do indivíduo viver dentro da casa dos pais, viver dentro daquele ambiente, não construir a sua própria identidade, o seu próprio caminho, a sua própria vida, isso vai afetar profundamente na vida profissional. Sim. Na hora de fazer as escolhas profissionais, na hora de. Uhum. Afeta, né? Afeta. É uma relação direta. Uhum. É a pessoa que ela tá sempre dependendo do outro, ela tem muitas dificuldades de escolha. Ela tem situações que ela tem dificuldade em solucionar, problemas que ela não consegue resolver. E hoje em dia, a questão de tomada de decisão dentro do meio corporativo é muito importante, né? Quanto maior o cargo, quanto maior a responsabilidade, maiores são as decisões e elas às vezes têm impactos assim, né, financeiros ou em relação a pessoas. E aí, essas pessoas têm muita dificuldade em tomada de decisão. E até mesmo, né, eu acho que isso você oferecer essa oportunidade de saída, né, você oferecer a oportunidade do indivíduo viver por si, faz com que ele também aprenda uma educação financeira. Olha, Sim. Uhum. eu posso até aqui, Exatamente. não é? Poder aprender definir o que ele quer para si na profissão. Uhum. Até assim, ó, mudar de país. É. Uma oportunidade que apareça. E encarar isso, né? Sair, desbravar o mundo. Tem acho que uma frase até que eu te mandei, que é assim, os filhos são navios. E os navios não são feitos para ficar no porto. Eles precisam ser preparados para desbravar os mares. Que graça tem você desenvolver um cidadão, né, de bem, que vai ficar ali em volta. Olha que egoísmo até dos pais que têm esse olhar. De trazer e deixar esse filho só ali, né? Só dentro do abraço dele. E esse filho tem um mundo para conquistar. Então é muito egoísmo também dos pais. Não é esse excesso de cuidado que se fala, eu acho que ele é mal interpretado. Ou ele é usado como desculpa, né? Também. Não, eu quero esse filho aqui para mim, eu tenho medo, eu quero me sentir seguro. E aí eu seguro essa pessoa dentro desse convívio. E a gente precisa praticar. Então, uma dica muito importante, mães, criem, deixem esses navios desbravar os mares. O mundo é tão filhos grande. queiram também, pelo amor de Deus. Queiram. Nada justifica você deixar de viver a sua vida. Ó, nada justifica você trocar a viver sua vida por roupa lavada, prato. Não justifica. Não justifica.
Ai, posso comentar uma coisa que eu vi essa Pode, semana? aqui é pra fazer, E eu- inclusive, fofoca, tá, Eu gente? fiquei Mentira. eu fiquei chocada e ao mesmo tempo entristecida. Eu não assisto Big Brother, eu odeio isso, acho que é um desserviço. Eu estou sendo muito franca em relação a isso, mas eu vi uma chamada de um rapaz que é dentista, cirurgião dentista, muito bonito até, olho claro. Mas ele ficou tão feio, tão horrível com as falas que ele teve, que ele é o típico que mora com a mãe, que diz que a mãe arruma todas as coisas dele, faz o prato dele, lava a roupa. Ela é empregada dele. Né? Ela faz tudo para ele. E o que ele falou? Ele foi, né, entrou lá no processo. E o que ele falou aberto e claramente? Que ele vai entrar lá, ele vai achar uma outra pessoa que seja mãezona para poder fazer tudo por ele e para ele. Olha o grau de narcisismo desse indivíduo. Olha o que ele está buscando. Alguém para servi-lo. É um desserviço esse negócio. Eu fiquei com muita raiva. Vou ser muito sincera, eu vou assumir, acolher a minha raiva. Mas eu sei que tem mães que fazem isso. Fazem tudo, põem a comida no prato, lava a roupa. Deixa esses filhos cuidarem das suas coisas. Porque, assim, é realmente isso, é um narcisismo. Sim. Eu sou tão importante, que eu preciso que as pessoas me sirvam. Não importa se é a minha mãe, e se eu não tiver mais minha mãe, eu vou namorar com alguém que vai fazer isso pra mim, e quando casar, eu vou casar com alguém que vai fazer isso pra mim. Seja empregada dele. Porque eu mereço. Simplesmente porque eu sou bonito. Não, porque eu sou. Não é só bonito, porque eu acho que eu sou melhor que qualquer outra pessoa. Melhor. Olha onde vai isso. Então, quando as mães fazem tudo pelos filhos, é isso que cria. Cria um indivíduo narcisista, egoísta, que não tem empatia, que não pensa no outro. Como é que um cara desse se desenvolve bem profissionalmente? Na verdade, a gente até tem, viu? Sendo alguns... herdeiro. Sendo herdeiro, você consegue. A gente tem narcisistas nas áreas corporativas também. E como é que eles crescem nessa área? Usando as pessoas. Porque isso é usar as pessoas. Então, eles é um usam, padrão, eles sabem como usar. Sabe, são manipuladores, sedutores, agradáveis. E eles usam as pessoas como trampolim. Mas, olha que coisa horrível. Eu odiaria ver um filho meu com uma característica de personalidade dessa. Porém, sendo bem sincera. Porém, muitas mães veem nisso um valor. Viu? Porque eu já tive mãe que dizia assim, você vê como ele é malandro? Você como vê ele é como ele é esperto. Você vê? Ela tá dentro de uma relação totalmente abusiva com o filho, porque é uma relação abusiva, não tenha dúvida. E ela não consegue enxergar aquilo como uma relação abusiva, permissiva. Né? E quando ele traz essas histórias para dentro de casa, a mãe acha que ele é o quê? Legal. Ele é esperto, né? Você acha que ele vai arrumar uma moça que trabalhe que fora? Não, ele vai querer uma moça que faça o quê? Fique dentro de casa. E quando você olha o padrão da mãe, esse é o padrão. A abnegação completa. E é o que ele espera, afinal de contas, foi o que ele teve. A abnegação completa da família. Então, por isso que quanto mais cedo as crianças fizerem as suas atividades, olha a importância da infância. Né? Eles precisam desenvolver habilidades que vão ser solicitadas lá no meio corporativo. Resiliência. O que é resiliência? Você passar por dificuldade e conseguir se reorganizar, se reestruturar. A criança, o jovem que não passou por frustração, que não teve dificuldades, não desenvolve resiliência. Não mesmo. Ele vai achar que todo mundo precisa servi-lo na hora que ele quer. E a vida não é assim. Ele vai para o mundo corporativo, ele vai receber não. Ele vai ter um chefe que é bruto, que vai... Olha, essa pessoa pode até ter uma série de problemas. Pode, mas é isso que a gente encara. Porque o mundo corporativo, eu vivi 30 anos trabalhando em RH. É cruel. Você precisa
ser cuidadoso nas relações, você precisa se desenrolar aqui e ali. Tem períodos que você precisa saber ser político, conversar com pessoas difíceis e como lidar com essas pessoas, trazê-las para o seu lado, como resolver problemas. Tem coisas que precisam ser na hora que a empresa precisa, na hora que você quer, porque eu vejo também muitos adolescentes falando assim, eu vou fazer na hora que eu quiser. Não, tem regras, tem procedimentos, tem coisas que precisam fazer daquela forma e não do jeito que você quer fazer. Então, olha a importância desde a infância de ter regras, de ter disciplina, de organização. A organização, ela está muito ligada aos processos mentais. Um ambiente organizado ajuda no raciocínio lógico. Gente, só para mostrar aqui a importância dessa fala. Viu? Vocês estão gostando? Esse conteúdo não é muito legal? Se vocês estão gostando, não percam tempo. Vai lá, clica no sininho, dá um joinha para mim e se inscreve no canal. Veja, esse é um dos conteúdos. Tem tanta coisa bacana acontecendo no canal Preocupações de Mãe, que vocês nem sabem. Vai lá, passa a curtir o nosso canal, se inscreve nele, você não vai se arrepender. Esse conteúdo aqui, serve para todo mundo. Serve para a mãe, para o filho e para a sociedade. Não é? Viu? Essa organização que você está falando é fundamental. Importantíssimo. Tem um livro que é muito legal que chama Arrume Sua Cama. Não sei se você já viu. Que ele fala, né, sobre a primeira tarefa do dia. E tem criança que sai da cama e não arrume, larga aquela bagunça e tudo. E nesse livro ele fala, né, assim, a primeira tarefa do dia. Se você começa... Se você começa se organizando, algumas coisas podem até dar errado, mas aquilo ali já deu certo. Aquilo estava sob o seu controle, sob o seu comando. E você vai aprendendo que, assim, se eu fizer e tiver, né, eu consigo fazer aquilo que está perto de mim. Tem coisas que estão, sim, sob o meu controle. Então, aquilo que eu posso agir, eu faço. Se alguma outra coisa der errado, a minha primeira tarefa foi cumprida. Deu certo, eu fiz, está tudo bem. Né? E aí isso te dá estímulo para as outras. Parece que o seu dia começa organizado. Depois desse livro eu comecei a falar, poxa vida, olha como é gostoso. Tem dias que eu trabalho em home office. E aí às vezes eu passo pelo quarto, assim, né? Saio do escritório e vou... E eu falo, que gostoso, a cama está arrumada. É uma sensação tão boa, né? E olha, isso é uma coisa que pode ser ensinada desde pequeno. Sim. É tirar o prato da mesa, é não tomar um monte de água, um monte de copo diferente, sabe? Fazer uma organização do uso das coisas na casa. Organizar os brinquedos, guardar. Brinquedo. Separar roupinha para lavar. Por exemplo, é, né? A sua roupinha vai no é. cesto. Essa roupinha vai no cesto. Esse sapatinho vai no armário. Então, tem criança que você entra no quarto, aquilo tá um caos. E a mãe fala, ele não arrumou. É o mundinho dele. O mundinho dele está desorganizado, mãe. Esse é um exemplo do Isso quanto prejudica. o mundo está desorganizado do indivíduo. Isso não prejudica muito. Né? E não pode fazer por eles. Isso é uma coisa também. Tem que ensiná-lo. Não fez agora, cobra. Não precisa ficar massacrando a criança ou o jovem. Mas cobra. Né? Ele precisa fazer. Aquilo é responsabilidade dele. Ele precisa desenvolver o senso de responsabilidade. Porque para a vida adulta precisa de senso de responsabilidade. Os pais não podem fazer por ele. Senão ele entende que ele vai vencer pelo cansaço. Sem dúvida. Se eu for mais... E eles são muito inteligentes, né? Os pais que acham que eu sou mais inteligente que meu filho, não é não. Eles percebem muito. E eles conseguem desenvolver o seguinte raciocínio. Se eu for mais resistente em relação à bagunça, vai chegar uma hora que a minha mãe não vai aguentar e ela vai arrumar. Porque a mim não incomoda mesmo. Exatamente. E não é uma questão de incomodar. E acho que isso entra nos valores. Não é uma questão de incomodar. Olha, isso aqui é legal para você.
Você, a partir do momento que você se organiza, a sua mente se organiza e você vai ensinando isso para eles. Você começa a perceber que você conseguiu. E aí você estimula também, olha que legal, você conseguiu dobrar aqui, arrumar ali. Olha que gostoso, que bacana. E estimular eles a pensarem, como é que você se sente nesse ambiente? Porque não é só elogiar. Né? Porque senão eles acham que vão ser reconhecidos só quando fizerem as coisas certas. E não é esse o caminho. É o sentir, né? É o sentir. Verdade. Como é que você se sente dentro deste ambiente? Percebe. É um ambiente que te traz mais paz. Que te traz uma sensação de calma. Porque o ambiente bagunçado traz sensação de confusão. De confusão, de conflito, confusão, de sim, conflito. sim. E aí ele começa a perceber o reflexo do ambiente dentro dele. E aí você começa a desenvolver. Olha que bacana. Sem dúvida, Quando sem dúvida. chega na vida Esse é um exercício, adulta, mãe, constante. Uhum. É você mostrar. O sentir é muito mais interessante do que o brigar. Sim. Porque a discussão, a briga, vai fazer o sentimento oposto, né? É a raiva Ou do falar, processo. por exemplo, usar um argumento que eu já vi muitos pais fazerem assim, faz isso, senão eu vou ficar triste com você. Isso é péssimo. Péssimo. Né? Porque o filho não precisa fazer as coisas porque ele vai agradar o pai ou a mãe. Senão, na vida adulta, ele pode começar a fazer muitas coisas só para agradar os outros. Sem porque ele dúvida. vai crescendo com essa inconscientemente cresce Com essa dinâmica mesmo, com esse Isso. comportamento. Exatamente. E aí, quando você trabalha com ele, que não é porque você vai ficar triste, é porque ele vai se sentir bem, é o sentimento dele que vai ser legal naquele ambiente gostoso, agradável, passa um cheirinho ali, olha que cheiroso, né? Como é gostoso. Ele associa o aroma com a organização. Então, você vai criando memórias boas e positivas em relação àquele ambiente. E isso ele vai lembrar. Na vida adulta, ele vai gostar de um ambiente organizado, ele vai se esforçar para isso, ele assume a responsabilidade de organizar as coisas dele no trabalho. Né? E isso é muito importante. Eu trabalhei com muito tempo, selecionando pessoas, dando treinamento e tal, e trabalhei muito com jovens aprendizes. E eu tive 2 jovens que foram uma graça, assim, que eu até comentei com você que eu queria falar deles. Teve uma responsabilidade que, olha, que coisa mais linda. E eles tinham o quê? 15 anos. Mas vinham de lares onde os pais, eles não tinham uma condição financeira elevada, precisavam trabalhar para ajudar. Então, o dinheirinho que eles ganhavam não era para eles, era para ajudar na casa, pagar conta. Não faltavam. Olha, os 2, era impressionante porque tinha funcionário, colaborador efetivo que faltava um monte e eles não faltavam. Teve um dia que um adoeceu e ele ficou tão preocupado e a mãe ligou e falou, olha, ele tá aqui querendo ir trabalhar, mas o médico deu atestado. Eu chamei ele no telefone e falei, não, você não pode vir de atestado. Mas o desespero dele... Ele falou, mas e agora? Eu falei, agora você vai descansar. Quantos dias de atestado? 2 dias. Então, você só vai, os 2 dias. Descansa, se recupera e depois você vai voltar e tá tudo bem. E ele rendia, ele trabalhava, tudo que precisava fazer, ele fazia com capricho. Os 2 faziam com capricho. Né? Em contrapartida, eu tive e olha a questão do relacionamento, que ele não conseguia interagir. E o aprendiz, ele tem tarefas, né? Claro. Atende uma área, outra área. Então, a gente compartilhava os aprendizes. E tinha um que era na área de marketing. E ele não conseguia se relacionar. Ele entrou nesse mundo virtual. Sim. E olha o perigo disso. Ele só tinha amigos virtuais, ele não tinha amigos. Que reais. interessante, gente. Quando a gente fala que o perigo às vezes está muito mais dentro de casa do que no quintal, na praça, essa é a verdade, viu? E aí ele tinha um comportamento tão adverso que um dia ele discutiu com o gerente da área. E naquele mundo virtual dele, ele ainda teve a petulância de falar para o gerente, falou assim, um dia eu vou ocupar seu lugar. Desse jeito. Então você fala, olha... Ousado, vamos lá, ousado. Mas a falta de senso.
né, de humildade. Ele não fazia nem as tarefas que eram solicitadas para ele. Ele começou a ficar no celular, começou a entrar como é que fala? Na internet, né? Porque tinha os computadores para cada um. Ele começou a fazer acessos indevidos na internet. Nós tivemos que desligar. E olha que é difícil desligar aprendiz, hein? Pois é. Muito difícil, mas não teve outra alternativa. Dani, você está olhando ali o horário? Não, nossa! Que gostoso. Vai longe. Vai longe. Vai muito longe. Vai E longe. a gente não tem mais tempo, nós vamos ter que... Pois Mas eu não quero Hum. que a gente saia daqui sem você me dar... Sabe aquela história do gênio que eu falei? Os 3 pedidos que eu tenho para você? Sim. Bom, gente, vocês estão gostando? Vamos lá, é só se inscrever. É só clicar, dar um joinha para mim, para você poder ter acesso a esses conteúdos. E é impossível sair daqui sem esses 3 desejos que eu peço. O primeiro desejo que eu peço, você já fez, você contou já 2 casos. Isso, Eu gostei. Uma dica para essas mães de adolescentes. Uma dica, não deposite os seus medos. É uma dica que é um combo. Não deposite os seus medos nesses filhos. Se desenvolvam, também abram a sua mente para que você consiga auxiliá-los nesse processo de desenvolvimento. Porque é um processo de desenvolvimento. A maternidade é maravilhosa e a gente está aqui para desenvolver essas pessoas, não para limitá-los. E é um orgulho tão grande, é tão gostoso ver que você formou um cidadão que tem esses valores, né, que não joga lixo na rua. É o desenvolvimento mesmo da cidadania, que ele escolheu uma carreira e está feliz, que ele trabalha, que ele tem independência e autonomia, né, que você consiga desenvolver esse tipo de pessoa. E isso requer que a gente abra a nossa mente, expande, vai aprender, vai ler, vai estudar, né, se desenvolva. Eu trouxe algumas dicas de livro. É isso que eu ia te falar. Dicas são importantes. Vamos a eles. Legais. Quais Esse são? que eu falei do Arrume Sua Cama, eu não lembro o autor. Arrume Sua Cama. Mas não esqueça, gente. Arrume Sua Cama. Arrume Sua Cama. É um livro muito legal. Tem um maravilhoso, eu vi o podcast da Liliane que fala das culpas e tal, e as mães têm muito medo de não saberem ou de serem imperfeitas. Tem um livro maravilhoso que é da Brené Brown, O Coragem de Ser Imperfeito. Beneval, Coragem de Ser Imperfeito, esse eu já peguei. É muito bom. Tem outros que eu amo, que é do Isamitiba. Até trouxe aqui, ó. Esse aqui é muito show. Eu já li umas 3 vezes esse livro. Nossa, eu usei tanto esse livro na psicopedagogia. Maravilhoso. Muito. É o Quem Ama Educa. Ele fala do navio, que os filhos são navios e que eles precisam desbravar os mares. Tem Isamitiba. Quem Ama Educa. Maravilhoso. Tem um outro do Isamitiba que é específico para adolescentes. Esse aqui é o nosso tema. Adolescentes, Quem Ama Educa. Muito bom. E tem esse aqui também que é muito legal, ó. Mães Confiantes, Filhos Realizados. Olha que legal. É uma graça esse livro. Isso aqui é muito importante. Mães Confiantes, Filhos Realizados. 7 princípios essenciais para criar filhos felizes. Catherine Hickman. É uma graça. Muito bem. Muito legal, gente. Então, invistam em boas leituras. Isso ajuda muito. Tem tudo a ver. E se a gente já deu a dica, a gente já falou onde as pessoas podem encontrar você. Eu tenho o meu perfil profissional no Instagram, psicóloga Daniela Montresor. Psico Daniela Montresor. Eu tenho também. Eu tenho o Facebook também, profissional, que está como Daniela Montresor. Eu não acesso muito o Facebook. Eu tenho utilizado mais o Instagram. Tenho meus contatos, se você quiser. Pode passar, falar? Pode, claro. Meu telefone é 19 98147 3081.
Eu faço atendimentos online e presenciais. Presencial ali no Espaço Tríade, com a adorável Liliane Balan. Gente, esse espaço é uma delícia. Muito gostoso. Né? E estou aí, tenho agenda. Eu faço atendimentos individuais, tá? Não faço atendimento. Tem pessoas que perguntam: faz atendimentos em grupo? Não, são atendimentos individuais, online e presencial. Tá? E faço também treinamentos, palestras para empresas. Eu estou em parceria com uma empresa que eu fiz um projeto de saúde mental. Nossa, amo isso. E eu falei dos transtornos mais comuns que a gente tem ultimamente, que é ansiedade, depressão, burnout, síndrome do pânico e mais alguns. E aí essa empresa decidiu, e olha que atividade muito interessante, ela decidiu custear o tratamento para os colaboradores que tiverem necessidade. Então, um projeto maravilhoso. Projeto super legal. Se você permitir, eu falo o nome da empresa. Pode. Você fique à vontade. É Roya. Eles fazem são de tecnologia de lentes de óculos. Ai, que legal. É uma empresa japonesa. Parabéns. É uma empresa fantástica. Muito bem. E tem outras que estão me procurando para o mesmo tipo de projeto. Bem legal. Olha lá, gente. Aqui a gente tem até esse canal, tá? Canal de encontro de pessoas. Quer alguém? Tá aqui. Muito legal. Gente, fiquei muito feliz. Eu adorei, foi um papo muito bom. Eu sou a Esther Sartori, psicopedagoga. Você me encontra no Instagram, Esther Sartori _ e você me encontra pelo WhatsApp 19999941739. Tem alguma dica? Quer um tema legal? Manda para mim. Eu vou gostar de passar um período aqui falando sobre aquilo que vocês gostam de ouvir. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente, me senti honrada. Muito obrigada, estou muito feliz com esse momento. E foi muito tranquilo. Eu estava bem apreensiva. Não, aqui a gente vem para conversar. Aqui a gente vem trazer informação bacana, mas olha, conversando. Foi muito bem acolhida. Aliás, o diálogo é tudo. Sim. Dani, muito obrigada. Foi muito bom. E não esqueçam, pode se inscrever. Só tem coisa boa. O programa é bem legal. E aqui no canal Preocupações de Mães, você vai ter só informação bacana. Gente, muito obrigada. Até quarta que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.